Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será Origem do Animal Racional. Bira. Um salve para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está aí ajudando a edificar esta nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio. E aqui também no programa Terceiro Milênio é um programa cultural, feito para quem gosta de cultura, para quem quer se conhecer. A origem do animal humano. Qual a origem do ser humano, do animal humano? Uma pergunta que se tem mostrado uma infinidade de respostas com teorias científicas e religiosas. É um verdadeiro emaranhado de conclusões que refletem o ego daqueles que querem trazer para si uma descoberta cujo prêmio seria ficar no pedestal dos gênios considerados os detentores do conhecimento, se igualando com os cegos da fábula indiana chamada Os Cegos e o Elefante. Tais aventureiros poderiam ser incluídos no conto do escritor brasileiro Lima Barreto, chamado O Homem que Sabia Javanês, que se tornou professor de javanês e diplomata, entendendo apenas algumas palavras do idioma javanês. E os cegos e elefantes, sendo que cada cego tinha uma pequena migalha do que seria realmente um elefante. Assim somos nós humanos, pensadores e imaginadores, sendo que a imaginação e o pensamento não conseguem chegar até a origem do ser humano, pelo simples fato da nossa origem estar associada à origem de toda a vida material, onde o pensamento concreto não pode chegar. Quando nascemos, já encontramos tudo pronto. Quando nós humanos passamos a ter o pensamento desenvolvido e a imaginação, no início começamos a desenvolver os processos de civilização, a escrita, a agricultura, a facilidade de navegação e etc. Ou seja, todo o passado distante ficou perdido. Todos os resquícios de eras muito antigas tinham se transformado e sofreram muitas mutações. Algumas poucas palavras algumas poucas palavras do livro O Fenômeno Humano, alguns trechos. Tem como autor Pierre Teilhard de Chardin, que foi padre jesuíta francês, geólogo e paleontólogo. Diz ele lá: no campo da biologia, da civilização, da linguística, por toda parte, tal como a borracha entre as mãos de um artista, o tempo apaga cada linha tênue dos desenhos da vida, por um mecanismo cujo detalhe, em cada caso, parece inevitável e acidental, mas cuja universalidade prova que ele reflete uma condição fundamental de nosso conhecimento. Embriões pedênculos, fases iniciais do crescimento, quaisquer que sejam, vão se esvanecendo para trás sobre os nossos olhos. Nada de admirar, por isso mesmo que as coisas retrospectivamente nos parecem surgir já todas prontas. Existem teorias e hipóteses, e como as palavras por si mesmas dizem, são regras e bases em conjecturas, não na certeza sobre a origem do animal humano, que quando nasceu, quando começou a ter entendimento das coisas, já estava tudo pronto, e o que fomos no passado, muito distante, ficou apenas a suposição de que o nosso nascimento tem alguns milhares de anos, não chegando nem de longe das muitas eternidades que passamos até os dias atuais. A nossa origem sempre esteve aos nossos olhos e sempre pertinho, nem precisando ser provada se tivéssemos
um pouquinho do discernimento do raciocínio. Parecemos até aquele que se diz garimpeiro e morre pobre em uma mina de ouro, bem nos seus pés, ou aquele sedento que morre de sede deitado em um olho de água, que dá origem a grandes rios, por não enxergar o óbvio. Só como comparação hipotética, é apenas uma comparação. Se enterrássemos um automóvel de luxo de hoje, o mais moderno, e esta civilização fosse extinta por algum cataclismo, ou doenças ou guerras, e futuras civilizações daqui a alguns milhões de anos, erguidas do zero, encontrassem este mesmo automóvel fossilizado, entre aspas, jamais iriam ter ideia da origem deste automóvel, porque iriam encontrar pequenos vestígios e a aparente ideia de que já foi formado ou criado da forma desenhada. Ficariam sem entender as fases evolutivas até chegar naqueles estágios. Nadariam em teorias e infinidade de hipóteses, sem chegar na realidade da verdadeira origem. Dentro da procura de evidências plausíveis na busca de algo concreto sobre a origem da vida aqui na Terra, temos a teoria fixista e a teoria evolucionista. A fixista, tendo iniciado na Grécia Antiga e aceita pelos criacionistas, sendo incorporada no cristianismo, que acredita que as espécies são imutáveis, ou seja, permanecendo as mesmas desde o momento da criação até os dias de hoje, sem sofrerem transformações. Temos a teoria evolucionista, sendo esta mais aceita no mundo científico, e se contrapõe com a escola fixista ou criacionista. A teoria evolucionista aceita as transformações e mutações dos seres. Todas as teorias têm algo em comum. Nenhuma teoria, tanto a evolucionista ou a fixista, chegaram na origem da humanidade. E o motivo é simples. As duas são oriundas do pensamento e da imaginação. Tanto o pensamento e a imaginação são forças que foram desenvolvidas aqui neste imenso chão, ou seja, são conflitantes e não foram feitas para acertar. Vamos uma rápida degustação do universo desencanto sobre o aparecimento do animal humano neste universo encantado. A sugestão e autossugestão é o que brilha aí no mundo como elemento de prestígio aparente para os cegos de olhos abertos, que nunca souberam divulgar o que são essas coisas, o que é o mundo e o que são todos. E assim, todos vão apalpando para ver se acerta ou não, se dá ou não, todos sempre vivendo desse jeito, horrivelmente, na incerteza disto, na incerteza daquilo, na dúvida disto, na dúvida daquilo, desconfiado de tudo, pensando uma porção de coisas. O vivente, quando nasce aí nesta terra, já encontra tudo isso e vai admitindo como coisa de grande proveito, bastando, no entanto, o sofrimento para verificarem que todos estão errados e que o mundo atravessa a condição de salve-se quem puder. É esta a conclusão que o vivente tira, nascendo então nele a ganância, a cobiça, a necessidade e o esforço para subir. E melhor sempre, com medo de sofrer e tudo fazendo para vencer as guerras, as lutas, as confusões, os aborrecimentos, visando todos melhorarem cada vez mais. Diz lá o Racional Superior, logo no seu início, nas primeiras palavras do Universo Desencanto, no primeiro volume da obra básica. Desta planície, com o calor do foco de luz esquentando, começou a sair uma resina. Com a quentura, começou a empolar, e depois torrada, virando cinza, e os corpos que se extinguiram em cima desta resina deram origem ao sexo feminino, e os que se extinguiram em cima da planície deram origem ao sexo masculino. Então, está aí como foi feito o homem e a mulher,
as fêmeas e os machos. O calor do foco de luz cada vez aumentando mais, e esta planície começou a ficar mole, de mole gomosa, e com o tempo virando um líquido que deu origem à água. E esta água penetrou nas cinzas da resina, apodrecendo-a, daí vindo a formação dos micróbios de todas as espécies, para a formação de todos os seres que deram o nome de terra, sendo a terra uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as categorias, nascendo naquele tempo toda a bicharada do chão. Está aí o universo desencanto, com provas e infinidade de comprovações. Não é uma teoria, não são teorias, são infinidade de provas e comprovações. Todo o histórico de todos vierem e para onde todos vão, de onde todos vieram, perdão, para onde todos vão, como vieram e como vão, a verdadeira origem da humanidade. Muito obrigado. O universo desencanto, é claro, para você se conhecer. É verdade. A origem do animal racional, a origem da humanidade. A verdadeira origem da humanidade está no conhecimento de cultura racional, o qual está nos livros Universo em Desencanto. Muito brilhante a explanação do Bira. Esse padre jesuíta, ele é muito considerado, aplaudido na espiritualidade, tanto do Ocidente quanto do Oriente, né? Ele é considerado uma referência histórica de quem aprofundou bastante essa questão. E essa questão tem um diferencial, né? Que dentro do artifício continua-se não sabendo qual é a verdadeira origem da humanidade. Mas os antigos sábios, os sábios do passado, isso o racional diz, sabiam que houve uma queda de uns tantos espíritos, puros espíritos, deixaram de ser puros espíritos com a queda, de um supermundo, e nesse segundo mundo criado, passaram a se transformar até que chegasse no futuro a fase racional de todos poderem se conhecer e se ligar à primeira energia. Mas dentro do artifício não se sabe, né? E dentro do artifício eles estudam a grande diferença do animal racional para o animal irracional. Tem as mesmas pulsões de se alimentar, de se reproduzir, etc. Mas o ser humano, isso já é Jung, né? Tem a pulsão de criatividade, de reflexão, coisa que o irracional já não tem, não é da capacidade dele. Por conta do pinguinho de raciocínio que a humanidade sempre teve, não desenvolvido, paralisado e agora com a fase racional em desenvolvimento. Então, a questão passa para a origem da consciência, né? E essa questão, para ser bem explicada, e só o racional prova e comprova tudo com base lógica, passa pela origem da vida biológica, que o artifício só concebe a vida biológica, e a origem de um universo bioamigável, que é um fenômeno para eles, porque tem um monte de planetas, etc., e não tem a vida de matéria orgânica como aqui na Terra tem. E as constantes físicas, né, para ter essa vida biológica é uma coisa que eles não explicam. É uma coisa, um fenômeno, é uma exceção do universo, aqui ter isso daí. Então essas três origens em linha da consciência, a origem da vida biológica e a origem do universo, fica muito maior ainda o fenômeno, o desconhecimento, a ignorância dentro do artifício, o qual foi desenvolvido, a gente sempre fala aqui porque é textual, com o pensamento e a imaginação, duas energias do chão, duas máquinas de lapidação da humanidade para amadurecer e agora chegar na fase racional. E a resposta do racional é que a origem do ser humano é o ser racional que se extinguiu, como o Bira até leu textualmente ali, se extinguiu nesse início de segundo mundo. Esse ser racional é um ser eterno, puro, limpo e perfeito, foi perdendo as virtudes, a última virtude dando origem à máquina do raciocínio, à mecânica racional, e esse corpo de energia racional, em forma de vínculo, que ele chama no primeiro volume o fluido, reproduz sempre o mesmo ser, e esse fluido fica
guardado, né, coletivamente dentro do calor do Sol. E aí o Sol também é fonte de fogo. Fogo como elemento astrológico, quer dizer, todos os movimentos, faz tudo se transformar aqui no segundo mundo, para, com as transformações, chegar a uma fase futura, que agora chegou, e aí a gente poder se conhecer e voltar. Finalizando, as teorias do artifício foram muito bem explicadas, né? Acho que as fortes, né, que tentam explicar, mas não conseguem. Então, o que fica de perfeição de conclusão é que o artifício abstrai a realidade real, embora teoricamente já tenha chegado lá, que tudo é energia. Se tudo é energia, a gente tem que conhecer e poder ver as energias, se comunicar com as energias consciente, positivamente. São 4 tipos de energia: a elétrica e magnética aqui do chão, a mediadora do astral superior e a pura, limpa e perfeita do mundo racional. E nós somos cegos, não vemos as energias, não conversamos com as energias. Com o desenvolvimento do raciocínio, passamos a ter contato de transmissão de conhecimento, poder perguntar, poder ouvir qual é a realidade real, e a perfeição, poder ver, é a evidência racional. Então, a origem do animal racional é transcendental, né? É extracósmica, e nós estamos na fase da humanidade voltar para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Palavras do racional. O mundo rege-se nessa intensa confusão que de longos séculos e veteranas eras todos têm se confundido com o mundo e com a vida e sempre a multiplicarem as confusões, pois se nada sabiam, como podiam divulgar e definir o certo? De maneira alguma. Agora é que estão vendo a origem e um princípio de tudo, antes da origem dessa formação como eram e porque deixaram de ser o que eram para serem assim como são. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!